Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou Renato de Prinzio e tenho o prazer de estar hoje com vocês para um estudo de mais um pedacinho da Torá, estudo dessa semana sobre a porção Shoftim, a porção Juízes, que será trazida com mais propriedade, com mais aprofundamento no Shabá pelo Moré Raimson Correia, se o Eterno assim o permitir. Contaremos com vocês a partir do pôr do sol da sexta-feira para o Kabbalah Shabbat, e no sábado, pela manhã e pela tarde, teremos a continuidade desse estudo maravilhoso, dessa porção maravilhosa que é a porção Shoftim, né? Então, abra o seu coração para que o Eterno fale a você diretamente tudo o que ele nos ensina nessa porção, tudo que ele nos traz de ensinamento nessa porção, uma porção que traz muitos detalhes, que faz uma abordagem ampla, mas que a gente também tem uma mensagem para cada um de nós tem a aprender, tem muito o que aprender nessa porção para praticar em nossa vida, no nosso dia a dia, né? Porque a Torá, ela é feita, ela tem uma história, tem um enredo, tem uma abordagem ampla, né, para o povo israelita, mas ela também fala a cada um de nós, ela fala a cada um individualmente, porque a Torá é para cada um, não é para uma nação, para um povo, para todo o planeta, é para cada um das pessoas que estão nesse planeta. Então a gente tem que trazer todos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa jornada, para a nossa caminhada de Techuvá. Então, vamos iniciar essa porção, vamos iniciar esse estudo, vendo basicamente o que nós temos, né, essa porção. Ela traz muitos ensinamentos, ela traz muitos detalhes, e nós vamos ver que não dá para a gente abordar muita coisa hoje a gente tem pouco tempo, mas certamente no Shabá o estudo será bastante aprofundado em todos esses temas, né? Então você já se prepare, se você não leu ainda a porção, se você não tomou conhecimento da porção, não teve tempo por algum motivo, né, faça essa leitura, ainda dá tempo, né, para que você, durante o estudo do Shabá, você reconheça, você tenha mais noção do que vai se tratar e possa então tirar as suas dúvidas, né? Então você pode também usar sempre os comentários, o chat, para tirar as suas dúvidas. Então essa porção, ela vai dizer, o Eterno vai nos orientar a colocar juízes e policiais, né, oficiais policiais nos portões da cidade. Ele vai também orientar qual o castigo para os casos de idolatria, o que fazer quando alguém se dedicar à idolatria, se dedicar a outros deuses, né? Também o Eterno já prevê que no futuro, quando o povo israelita entrar na Terra Santa, a Terra Prometida, o povo vai querer ser igual aos outros povos, ou seja, vai querer ser governado por reis, né? O Eterno coloca juízes, mas o povo vai querer reis, vai querer um governante, né? E então o Eterno já diz, olha, tudo bem, pode ter reis, mas eles têm que seguir esses ensinamentos, essas diretrizes, né? E a gente vai ter uma noção de quais são essas diretrizes, e depois, lendo os livros de reis, né? Os livros de reis vão nos mostrar que os reis não seguiram essas orientações, não seguiram todos os ensinamentos do Eterno. Nós temos também as orientações para os Kohanim e para os Leviim, né? Os Leviim, muitos deles não são Kohanim, muitos Leviim prestam serviços no templo, mas só alguns são selecionados para serem os Kohanim, né? Então há leis e regras para todos eles. Nós também temos a orientação do que fazer quando falsos profetas aparecerem. O Eterno diz que profetas virão depois da entrada do povo em Jerusalém e em toda a Terra Prometida. O Eterno diz que virão
profetas falar em seu nome para todo o povo, trazer orientações para o povo, e virão bons profetas e virão falsos profetas. Então o Eterno diz, orienta o que fazer, né, como reconhecer esses falsos profetas, né? Nós temos até hoje aí vários falsos profetas que aparecem de vez em quando aí, trazendo mensagens estapafúrdias, mensagens que não têm nada a ver com as orientações do Eterno, né? São falsos profetas que a gente deve eliminar de nossa vida. O Eterno fala as leis para as guerras, né? Que nós já vimos um pouquinho aí no momento do hebraico na última terça-feira. Nós já, Moré Marcos Felipe já falou sobre essas regras, né? As regras para as guerras, quando que uma pessoa estava isenta de ir para a guerra, né? Quando ela tinha construído uma nova casa, quando ela tinha plantado uma vinha, quando ela tinha acabado de se casar. Então, nessa situação, a pessoa não iria para a guerra. E, pasmem, né, nessa porção, o Eterno já mostra a importância de preservarmos a natureza, a preocupação com a preservação da natureza, né, um problema que parece ser criado nesse último século, um problema que a gente começou a se dedicar nesse último século, mas o Eterno já colocava nessa porção a preocupação e o que fazer, né? Não destruir, não desmatar, não retirar as árvores desnecessariamente. Então o Eterno nos orienta para essa questão já naquele momento em que o povo vai entrar na terra prometida. Claro que Devarim é um livro escrito por Moshe, um discurso de Moshe, mas tudo o que Moshe fala aqui, certamente o Eterno estava falando para ele, mostrando para ele o que ele deveria falar, né? Diferente dos outros livros que o Eterno dizia mais abertamente, face a face com Moshe. Esse livro aqui, Moshe recebeu as orientações não da mesma forma que nos outros dois livros, né? Então é muito importante a gente então se atentar para esses detalhes. Vamos pegar alguns desses pontos aqui para a gente então estudar um pouquinho esses pontos com uma visão um pouquinho mais aprofundada do que a visão do Peshat, a visão mais simples, mais superficial, né? A leitura direta que a gente entende. Por exemplo, nesse primeiro verso, né? Primeiro verso que diz Shoftim, né? Shoftim, a palavra Shoftim que dá o nome à porção que significa juízes. Shoftim ve Shotrim, juízes e policiais Titem Lerá, colocará para você, você designará para você Behol She'areiha, né? Em todos os portões, Asher Adonai Eloheiha, que o Eterno, o teu Elohim, né, Notem Lechá, deu para você, presenteou para você, indicou para você, né, te forneceu todos esses portões, né? Lish vaterra veshaftu et ha'am mishpat tzedek, né? E indicarão para você, para as suas tribos, e julgarão o povo com uma justiça, né, uma justiça justa, um julgamento justo, darão ao povo um julgamento justo. Então, o que nós estamos aqui nessa frase é que, ao adentrar as cidades, deveriam ser designados juízes e policiais para os portões da cidade. O que são os portões da cidade? As cidades eram fortificadas, as cidades eram cercadas e tinham portões de acesso para entrar pessoa, para sair as pessoas da cidade, para comerciantes, visitantes, enfim, as pessoas entrarem na cidade. E nesse ponto, então, ficariam as pessoas mais idosas, os juízes que julgariam de acordo com a Torá. Então, o julgamento de qualquer coisa que acontecesse na cidade com as pessoas deveria ser feito o julgamento com esses juízes que se encontrariam
nesses portões, nessas entradas e saídas da cidade, né? Então, é essa a interpretação que a gente tem aqui de uma forma mais geral. Mas eu quero mostrar para vocês que podemos fazer uma outra interpretação desse texto, não para uma cidade, mas para cada um de nós, para cada pessoa, para cada ser humano. Essa orientação também vale, essa orientação deve ser seguida por nós. Então, Shoftim veshotrim titem lecha, juízes e policiais designará para você em todos os teus portões. Veja que não tem a palavra cidade. Naquele momento, quando a gente fala dos portões da cidade, não existe a palavra cidade nessa frase. Essa frase é traduzida como portões da cidade porque a gente está tendo a impressão de que portão só pode ser num portão, numa parede, em torno da cidade, aquela proteção que era colocada na cidade, aquela muralha que é colocada em volta da cidade, o portão deveria ser na cidade. Mas aqui o texto não fala em nenhum momento em cidade. Que Adonai, o teu Elohim, te presenteia. Quais são esses portões que Adonai presenteia? Já que a gente não está falando de cidade, são os portões que estão em nós, né? Quais são esses portões? Você pensa aí quais são esses portões que você tem, né? E deu para você, para a tua tribo, e vocês julgarão as pessoas, né, com um julgamento justo. Vemos que aqui a nossa interpretação pessoal, ela é muito próxima dessa interpretação aqui que a gente tem dos juízes, né, que a gente tem dos juízes na cidade, nos portões da cidade. Então, eu quero mostrar para vocês, né, para vocês pensarem que quais são esses portões que as pessoas têm, né, que eu estou dizendo que aqui a gente pode trazer para o nível pessoal. Se você pensar bem, vamos pegar aqui uma imagem de uma pessoa qualquer, uma figura qualquer, um ser humano qualquer que tem esses portões, e vamos identificar esses portões e vamos identificar onde ficariam esses juízes. Então, esses portões nós podemos identificar aqui na nossa face, no nosso rosto, né? Nós sabemos que nós temos cinco sentidos que nos permitem conhecer o mundo, receber informações do mundo e podemos nos comunicar com o mundo, né? Se a gente não tivesse os cinco sentidos, a gente não observaria nada no universo, a gente não veria nada, não ouviria nada, não falaria nada, não sentiria nenhum aroma e não tocaria em nada. Então esses sentidos, né, a visão, a audição, o olfato, paladar e tato, são os cinco sentidos que a gente tem contato com todo o universo, que a gente pode observar, então, toda a criação do Eterno. E ele nos colocou, então, 7 portões, ele nos presenteou com esses 7 portões, que são os 2 olhos, né? Os 2 olhos a gente recebe a luz, a gente percebe as coisas, a gente percebe as pessoas, a gente pode olhar as estrelas, a gente pode até querer contar as estrelas, a gente pode contar os grãos de areia de uma praia. Então, o Eterno nos permite com os olhos a gente verificar tudo isso. E são 2 olhos porque a gente precisa de 2 informações, né? O universo todo, nosso universo é dual. A Torá começa com a letra Bet de Bereshit, né, que expressa a dualidade. A gente conhece que a fruta do bem e mal, ela também traz dois contrários, 2 opostos. A gente viu na porção Reê também a bênção que a gente tem de escolher, né, o presente que o Eterno nos dá, o Natan que o Eterno nos dá, que é justamente a escolha entre bem e mal. Então, entre o Monte Grisinho, o Monte Eival. Então, tudo no universo tem dois opostos, né? Então, a gente precisa, para observar com os olhos, a gente precisa ter
essas duas informações, por isso que nós temos 2 olhos. Com os 2 olhos você consegue ver profundidade, você consegue ver dimensões com maior precisão, com maior detalhamento, né? Se fosse um olho só, você não teria a noção espacial, você não teria a percepção espacial de tudo que está à nossa volta. Então os 2 olhos são importantes para isso, para ver o nosso mundo, para ver o nosso irmão, para ver a criação do Eterno. Os 2 ouvidos também, da mesma forma, a gente consegue ouvir as pessoas, ouvir os animais, ouvir a natureza, ouvir tudo que está à nossa volta. Nós podemos avaliar a distância de um som, a distância de um carro que está se aproximando para a gente se proteger, ou está distante, a gente pode atravessar sem problema. Enfim, todos esses 2 sentidos aqui, ele nos permite a orientação no espaço, a comunicação, ver, ouvir, né? São os 2 órgãos mais importantes, responsáveis pela visão e pela audição. Depois nós temos as 2 narinas, né? As 2 narinas por onde entra o Ruach HaKodesh, o Ruach do Eterno, o mover do Eterno que entra dentro de nós e que nos permite nos movimentar, nos permite ter consciência de quem nós somos, do porquê nós estamos nesse mundo, porque a gente tem movimento que anima o nosso corpo, né? E as 2 narinas permitem que o ar entre em nossos pulmões e daí ele penetra no sangue e vai alimentar todas as células, facilitando, né, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, porque sem alimentação e sem o oxigênio nós não conseguiríamos nos desenvolver, seríamos apenas pedras como os minerais são, né? Então, esse ar é muito importante no nosso metabolismo. E nós temos apenas uma boca, porque nós não precisamos, para nos alimentar, 2 bocas, né? Nós não precisamos ter 2 orifícios de entrada do alimento. Mas é importante notar que dentro da boca nós temos dois órgãos que percebem as nuances dos alimentos. Nós temos a língua e a própria mucosa bucal, o palato, né? Nós conseguimos identificar sabores diferentes, temperatura do alimento, a textura do alimento. Nós temos o tato também da boca, né? Nós percebemos a consistência, se o alimento está mais áspero, se está mais macio, se é líquido, se é sólido. A gente percebe isso pela boca, né? Pela língua e pela mucosa. E a boca é importantíssima também, porque todos os animais têm esses 7 portões, mas só o ser humano tem na boca a possibilidade de se comunicar, né? A partir da boca a gente consegue falar, a gente consegue expressar um pensamento, uma ideia, um sentimento, a gente consegue ensinar alguém, a gente consegue receber o ensinamento que alguém nos fala. Enfim, então a boca ela tem essa importância dentro da constituição do ser humano. Agora, quando a gente diz colocar juízes e policiais nos portões, a gente está falando exatamente nesses 7 portões que nós temos no nosso rosto. Por quê? Porque os nossos olhos, eles só devem ver coisas boas. Como assim? A gente deve sempre avaliar tudo que a gente olhar, tudo que a gente vê no nosso mundo. A gente tem que sempre lembrar que tudo foi feito pelo Eterno, então tudo é perfeito. Não, mas aquela pessoa é assim, aquela outra pessoa é assado, não importa, você não deve avaliar dessa maneira, você deve avaliar pelo lado bom, escolher o lado bom, né? E com isso evitar a discriminação, porque aquela pessoa é diferente de você, então você não gosta dela, você discrimina, você terroriza a vida dela por conta disso, seja por uma diferença de cor de pele, de cabelo, de peso, de altura, de opção de vida, enfim, tudo que a gente observa no próximo, a gente tem que sempre lembrar que o que foi dado a ele, o que foi presenteado a ele, foi presenteado pelo Eterno, e a gente não tem que julgar, né? Então a gente tem que colocar juiz justamente para nos policiar, né? Para nos julgar de qualquer sentimento ou de qualquer julgamento que a gente possa fazer que seja um julgamento que prejudique o nosso próximo. E o policial é justamente aquele que vai
aprender esse pensamento, que vai prender essa tua ação de tratar mal o teu próximo. Então, os teus olhos só devem ver coisas boas. Por quê? Porque tudo foi feito pelo Eterno. Então, você tem que ter um julgamento sério, né? Um julgamento justo de tudo o que você observa com os teus olhos, né? Sem criticar o próximo, sem dizer que a aparência, que a roupa, que enfim, qualquer coisa que você observa no teu próximo, você julgue de forma errada. Então você tem que julgar sempre um julgamento justo, ou seja, um julgamento que siga as orientações do Eterno. Também você só deve ouvir coisas boas, você não deve ouvir ninguém falando mal de ninguém, você não deve se juntar a pessoas que falam mal um do outro para também falar mal, você não deve ouvir essas coisas ruins, essas coisas que apenas prejudicam o teu próximo, prejudicam as outras pessoas. Então você deve colocar juízes também em tudo que você ouvir, né? Tudo que você ouvir tem que ser filtrado por um juiz, o juiz que vai dar o parecer, ó, isso aqui você pode ouvir, isso aqui você não pode ouvir, isso aqui vai para a cadeia, porque o policial vai tirar da tua vida tudo que for ruim na tua audição. Então você deve sempre buscar ouvir só coisas boas, né? Não é se enganar, mas simplesmente se afastar desses comentários ruins, desses comentários que fazem com que o teu próximo seja prejudicado de alguma maneira. Então isso, muita gente fala mal dos outros e aí a pessoa ouve e embarca naquela situação e acaba falando mal do outro também. Então você, nesse momento, você usa o seu poder de polícia para se afastar disso, né? Então o juiz tem que dar esse parecer, olha, isso não é bom, isso está aqui que está contrário à Torá, né? Ou você ouvir alguém querendo te orientar por uma religião que não é aquela que você quer seguir, você não segue nenhuma religião, mas a pessoa ali te convence, tenta te convencer, tenta te vender um Deus estranho, e você então se afasta daquilo. Né? Que as tuas narinas não sintam cheiro ruim, não sintam situações ruins, não sintam o alimento ruim, que o alimento nunca chegue com odor desagradável para você. Então você julga todo esse aroma que você sente de qualquer coisa do teu mundo, do teu próximo, do mundo que foi criado pelo Eterno. Então você deve sempre se afastar disso, você deve colocar na cadeia tudo que é ruim para tuas narinas, né? Evitar que as tuas narinas percebam cheiros ruins, vírus, bactérias e enfim, tudo que possa entrar e sujar o teu pulmão, o teu sangue e distribuir todo esse mal no teu corpo. E que da tua boca nunca saia uma mentira, que nunca saia um lashon hará, que nunca saia um impropério contra alguém, que nunca saia algo que prejudique o teu próximo, um falso testemunho ou qualquer coisa que vá prejudicar o teu próximo. Então você tem que se policiar para não falar dos outros, para não falar mal de ninguém. Se você não pode falar bem, se você não pode elogiar, se você não tem nada a acrescentar que favoreça a vida do teu próximo, não fale nada, né? Se exima de falar, né? Se isente de falar qualquer coisa que prejudique o teu próximo. Se você não pode falar nada que seja engrandecedor, que nada que seja positivo para o outro, você não fala nada, fica quieto, né? Fica no teu canto. Então é esse julgamento que você deve fazer o tempo todo sobre as tuas palavras. Isso é muito importante, né? Então a gente vê aqui nesse texto que não existe portões na cidade. Claro que a Torá se aplica, né, para as cidades. A gente vê em vários textos, nos profetas, a gente vê no livro de escritos, a gente vê aí vários momentos em que situações foram levadas para julgamento pelos juízes ou pelos anciãos que ficavam na porta da cidade, né? Isso também é fato, né? Isso também é orientação que a gente deve tirar daqui, mas a orientação mais importante que eu vejo é aquela que lida com cada um de nós, porque se cada um de nós policiarmos, julgarmos tudo que a gente percebe pelos nossos 5 sentidos, pelos nossos 7 portões que estão na nossa face, a gente não vai precisar nunca do juiz que fique no portão da cidade, né? Porque as pessoas todas vão respeitar
umas às outras e não vai ter nenhum momento que alguém vai se sentir prejudicado por alguma coisa. E é importante que, veja aqui na palavra shoftim, pegando aqui a caneta, na palavra shoftim, nós temos aqui o shin, nós temos aqui a letra P, né? Aqui no caso a letra F, né? E nós temos aqui a letra Tet, a letra Yud e a letra Mensufit. E esse P aqui significa boca. P-E, né? P-E é a palavra boca na nossa língua. Então, o que significa isso? Que um juiz tem que sempre expressar a sua sentença, né? Então tem que avaliar, julgar, né? Ouvir as testemunhas e dar uma decisão, dar um parecer, orientar aquele parecer. Então é importante que o juiz fale, o juiz não pode ficar sem falar. O juiz tem que falar, o juiz tem que julgar e apresentar a sua decisão. Da mesma maneira o policial, né? Shin, Tet, Resh, Yud e Men, ou seja, o policial ele tem que ter o quê? Resh, né? Esse resh aqui é a cabeça. Então o policial ele tem que ter cabeça, ele tem que ter inteligência, ele tem que ter discernimento, ele tem que saber o momento certo de prender, como prender, quando soltar. Ele não pode ser uma pessoa sem cabeça, uma pessoa que não pensa, não agir como um autômato, né? Não agir segundo os seus próprios critérios. Ele tem que avaliar esses casos, acatar a decisão dada pelo juiz e praticar isso com inteligência, porque se a gente tirar aqui o poder da palavra do juiz, a boca do juiz, e tirar aqui a inteligência, a consciência, o discernimento do policial, a gente vai ter a palavra shotim, né? Shin, Tet, Yud, Men, Shin, Tet, Yud, Shin, Tet, Yud e Men, shotim. E shotim é a palavra estúpido, né? Na nossa língua é a palavra estúpido. Então um juiz que não dá um parecer, que avalia e não se expressa, que não dá não tem nenhum posicionamento, um policial que não tem inteligência, que não tenha cabeça, que não saiba no momento de prender e no momento de soltar, eles são profissionais estúpidos, né? São profissionais que não cumprem o seu papel de forma adequada. Então, nós temos sempre que estar atento a tudo o que olhamos, a tudo que ouvimos, a tudo que cheiramos e a tudo que falamos, né? Nós temos que julgar todos os momentos da nossa vida. Então, no momento que você tiver numa situação de ver alguma coisa que esteja incorreta, ou ouvir alguma coisa que esteja incorreta, ou tiver vontade de falar alguma coisa incorreta, lembre-se de julgar de forma justa, lembre-se de julgar de acordo com as orientações do Eterno, porque quem julga, né, quem vai dizer se está certo ou se está errado é o Eterno que é o nosso juiz supremo. Nós não temos esse poder de julgar os outros, mas nós temos o poder de julgar a nós mesmos, do que nós fazemos de correto e do que nós fazemos de errado, né? Então, essa frase ela tem muito a ver com cada um de nós, assim como essa outra frase, né? Lotate, não desvie, mishpat, o julgamento, lotakir panim, velo tikar, não aceite suborno. Então, não desvie o julgamento, não aceite, não demonstre favoritismo, panim, né? Não demonstre aquele favoritismo pela face da pessoa que está sendo
está sendo julgada. Então você tem que julgar aquela pessoa sem demonstrar favoritismo, porque ela está bem vestida, porque ela tem uma conta bancária alta, porque ela é uma pessoa importante, porque é um professor, porque é um cientista, porque é um banqueiro, porque é qualquer coisa, e até porque é uma pessoa muito humilde, que não tem trabalho, é um mendigo, alguma coisa assim, né? Então você vai favorecer um porque é milionário ou vai favorecer o pobre porque ele é um coitado? Não, você tem que julgar de acordo com a justiça, você não pode demonstrar favoritismo. Velotikar shohad, né? Velotikar shohad. Você não aceitará suborno, você não pode aceitar suborno, porque o suborno que a shohad haver Einei Hachamim Vissalev Divrei Tzadikim, porque o suborno, que Hashohad, o suborno, ele cega os olhos do sábio, né? Ele cega os olhos do sábio, porque a pessoa que aceita um suborno, ela fica deslumbrada, às vezes com um presente, com uma vantagem, com alguma coisa que ela estava querendo e isso lhe agrada, então ela fica cega, ela se esquece do julgamento justo, ela se esquece de seguir as orientações do Eterno. E também, né, Vissalev Divrei Tzadikim, ou seja, torce a palavra do justo. O justo, ele muda a sua opinião quando ele aceita um suborno, o shohad. O shohad é o suborno que faz com que as pessoas mudem o seu julgamento, quando as pessoas não estão firmes, quando as pessoas não seguem as orientações do Eterno. Aquele que segue as orientações do Eterno não vai demonstrar favoritismo, não vai aceitar suborno, mas aquele que não está certo, que não segue a orientação do Eterno, num determinado momento ele pode ceder, né, dependendo desse suborno. Algumas pessoas por pouco já se sujam, outras só se sujam com muito, mas não importa, né? Você se sujar por um grampo, ou como eu ouvi uma vez, né? Se sujar por um alfinete ou por um foguete, é a mesma coisa, né? Você está se sujando da mesma maneira. Então, a dimensão do suborno não importa, o que importa é o sentimento, o que importa é a ação que você está praticando. Então, não aceite suborno, né? A gente não pode aceitar o suborno, porque o suborno também ele traz a suspeita, né? Hashud são as mesmas letras, né? Apesar de um vav aqui que tem o som de U, né? Mas nós temos as mesmas letras aqui do shohad, né? Nós temos as mesmas letras aqui de shohad, então a suspeita. Então aquele que aceita suborno, ele vai sempre ser suspeito, ele sempre vai ser uma pessoa que vai perder a sua credibilidade, que vai perder a sua razão. Então nunca aceite, nunca permita, nunca demonstre favoritismo, nunca aceite nenhum tipo de suborno. E também mais à frente a gente vai ver quando o Eterno diz que eles certamente escolherão reis, e ele define aqui para os reis o que eles não devem fazer. E aqui também a gente pode trazer para o nosso nível pessoal, para o nosso nível de uma pessoa que caminha em Teshuvá. Então, ele haklo e arbelo. Sussim, não criará cavalos, só que não criará cavalos. Velo e Ashiv et Ha'an Mitzrayma Lemahan. Não levará o povo para o Egito, né? Não levará o povo Ha'an para o Egito, né? Harebot sus, para buscar mais cavalos, buscar sus, cavalo, né? Sussim, cavalos. Então aqui nós temos aqui a palavra cavalo e a palavra cavalos. Va Adonai, amar que Adonai, né? Que Adonai
falou para todos: não voltem àquela terra, não voltem àquela terra de Mitzray, não voltem para aquela terra da idolatria, terra da perdição. Lahem, Adonai disse para vocês, né, não voltem para aquela terra. Lo tosifun lashuv baderer haze od. Né? Não voltem por aquele caminho, não retornem, né? Não façam o chuve aqui, não façam o caminho, não percorram aquele caminho, não voltem por aquele caminho, Badéria, no caminho novamente. Então, aqui o Eterno está orientando que as pessoas não devem buscar por cavalos em Mitzray, no Egito, né? Não devem buscar. E aqui o cavalo está representando o quê? Poder, porque quando o rei tinha muitos cavalos, ele tinha um exército grande, um exército que dominava todos os povos à sua volta, então ele tinha muito poder, mas para ele ter muito cavalo, ele tinha que ceder ao poder, ou seja, ele tinha que ceder à idolatria, ele tinha que voltar para Mitzray, para a idolatria. Então, quando a pessoa acaba assumindo, acaba fechando seus olhos e se recebendo, querendo ter muito poder, querendo ter muitos cavalos, ela acaba cedendo para a idolatria, ela acaba mergulhando na idolatria, adorando outros deuses. Então aqui o Eterno diz: não busque cavalos, principalmente não volte, não leve o teu povo todo lá para essa terra da idolatria, porque certamente muitos ficaram lá na terra de Mitzray, muitos foram lá buscar cavalos e acabaram ficando na terra da idolatria, né? Então, o poder aqui representa, o cavalo representa o poder, né? E nós temos uma frase seguinte, né? A frase Velo Yarbelô Nashim, né? Nashim aqui o plural de Ishá, né? Plural de mulher ou esposa, então não terá muitas esposas. Velô Yassur Levavô, e não perturbará o teu coração. Então, quando a pessoa, o homem acaba buscando muitas mulheres, ele vai ficar com o seu coração perturbado, ele não vai saber a quem ele ama, a quem ele deve se dedicar, né? Como ter dois senhores, ele não pode amar a dois senhores, não pode servir a dois senhores. Então aquele que tem 2 mulheres, 3 mulheres, 700 mulheres, como o rei Shlomo, né? Mais 300 concubinas, ele acabava cedendo as religiões dessas mulheres. Então aqui nós temos o segundo tripé de Nimrod, né? O primeiro tripé, o poder, o amor ao poder, e aqui o amor, a dedicação às religiões. Então nós vemos aqui no exemplo de Shlomo que ele teve muitas mulheres e ele acabou praticando idolatria com essas mulheres, ele ele cedeu às religiões dessas mulheres, queimou pessoas oferecendo ao deus pagão Moloque. Então ele participou disso, né? Ele cometeu muitos erros, apesar de toda a sabedoria que o Eterno lhe deu. E o outro tripé está justamente aqui, ó. Vekesef, Vezahav, Lo, Yarbe, Lo, Meod. Então, não multiplicará para você prata e ouro, ou seja, dinheiro, riqueza, né? Então, o Eterno está dizendo aqui para nós que nós não devemos ceder ao poder, né? Nós não devemos ceder à idolatria que o poder traz, nós não devemos ceder a muitas mulheres ou a religiões, né? Nós não devemos nos ajoelhar para outros deuses, e nós não devemos
acumular riquezas. Tudo isso ele estava dizendo, ele disse para os reis, mas tudo isso se aplica a cada um de nós, né? No nosso dia a dia. A gente não deve ficar namorando o poder, namorando ter poder, namorando ter muitas mulheres ou querendo ter muito dinheiro, né? Tudo que a gente precisa, o Eterno nos dá na medida certa. Se você tiver demais, se você tiver muitos cavalos, muitas mulheres, muito dinheiro e morrer no dia seguinte, tudo isso fica para trás, porque tudo isso é do Eterno. Então, o Eterno coloca à tua disposição justamente para saber até onde você vai. E se você vai até onde, você vai agir com justiça, você vai agir sem aceitar suborno, se você vai agir sem se maravilhar com os tripés em Rode, você vai ter na sua vida tudo que você precisa, né, para viver bem. Você não precisa de muitos cavalos, você não precisa de muitas mulheres, você não precisa de muita prata. Então, é isso que é importante, né? E aqui a gente tem a palavra Nashim, plural de mulher, plural da palavra Ishá, né? Então, se a gente olhar aqui a palavra Sussim, que começa com a letra Samer, a palavra Nashim, que é justamente a palavra Ishá, que começa com Aleph, e a palavra Kesef, né? Que dinheiro, que começa com a Kaf, né? Nós temos aqui a palavra Kissé. Kissé é justamente a palavra cadeira, o trono do rei. Então, você tem que escolher se você quer uma cadeira ou se você quer um trono onde você não tem o Eterno ao teu lado, né? Quando você acumula muito cavalo, muita prata, muitas mulheres, você acaba afastando o Eterno de você. Então, é melhor ter uma cadeira confortável do que um trono de rei em frangalhos, um trono de rei onde o Eterno não está ao teu lado. É melhor você sentar numa cadeira simples, né, com o Eterno ao teu lado, do que estar num trono em frangalhos, num reino em frangalhos, né? E essa porção, ela começa justamente na primeira semana do mês de Elul. No último domingo, nós iniciamos o mês de Elul, o 6º mês do calendário hebraico, e um mês que tem uma importância muito grande dentro do calendário, né? Um mês que nós estamos aí à porta do ano novo, as portas das festas que virão aí no próximo mês, no 7º mês. Nós estamos chegando nesse próximo mês, e aqui no canal a gente vai divulgar para vocês as festas, as datas, toda a programação será colocada aí nos próximos dias para todos, né? E esse mês de Elul, ele nos lembra uma frase que diz: Ani ledodi, ledodi li. Dodi significa tio, é a palavra tio. Então a frase está dizendo: eu para meu tio para mim. E se a gente em vez de tio, a gente tratar pelo Eterno, se a gente tratar aqui por Adonai, a gente está dizendo eu para Adonai e Adonai por mim. Ou seja, quando eu me dedico ao Eterno, o Eterno sempre estará ao meu lado, sempre estará me protegendo, me conduzindo. Então, esse mês de Elul, né, a gente tem aqui justamente no Aleph, no Lamed. E nesse Lamed nós temos aqui a palavra Elul, né, a palavra Elul, que é o nome desse mês, o 6º mês do calendário. E também nós temos esse nome apresentado também no Salmo do rei Davi, no Salmo número 100, verso 1 e verso 3, nós temos Mismor letodá hariru, ladonai kol haaretz. É um salmo de agradecimento e de aplauso ao Eterno, né? De toda a terra. Toda a terra, então, deve aclamar com júbilo ao Eterno. Então, toda a terra deve, nesse mês, aclamar o Eterno, agradecer ao Eterno por tudo o que Ele nos dá, por tudo o que Ele nos presenteia em nossa vida, né?
Deuki Adonai Hu, Elohim Hu, Asanu, Velo, Velo. Aqui nós temos dois velô, um velô com Aleph, não, e um velô com Vav, que é ele, né? Então, nós temos Anarno, Amor, Vetsom, Maritô. Sabei que Adonai é Elohim. Adonai, ele é Elohim, né? Hu, ele. Hu, ele é Elohim. Sabei que Adonai, ele é Elohim. Ele nos fez. Hu, Asaf, Asanu. Ele nos fez. E não nós, a nós mesmos, né? E não nós, a nós mesmos. Então, não fomos nós que nos fizemos. Adonai nos fez. Nós somos o seu povo. Nós somos o seu povo e ovelhas de seu prado, de seu pasto. Então, o Eterno nos criou, não fomos nós que nos criamos, não somos nós que conseguimos o sucesso na vida, não somos nós que conseguimos construir maravilhas no nosso mundo, não somos nós que somos os maiorais, nós não somos nós que conseguimos fazer muita coisa na vida, né? Tudo vem do Eterno, tudo foi feito pelo Eterno, o Eterno que nos criou, nós não somos nada, né? Então, nesse mês aqui, a gente tem novamente aqui a palavra Elul, Lamed, Aleph, Lamed, Vav e Lamed, uma outra forma de escrever a palavra Elul, né? O mês, justamente esse mês que nós estamos agora. Então esse mês é um mês de Elul, o mês que a gente deve se dedicar totalmente, né? Se dedicar completamente ao Eterno, estudando a Torá, estudando os seus ensinamentos, aprendendo os seus ensinamentos e, mais importante que aprender, praticar esses ensinamentos todos os dias, todos os instantes na nossa vida, mantendo os juízes atentos nos nossos portões, né? Não acumulando prata, não acumulando cavalos, não acumulando mulheres, não acumulando, não cedendo aos 3 pilares de Nimrod, né? Então, nós não somos nada perante ele. Então, como é que a gente pode identificar isso no calendário, né? Como é que a gente pode perceber tudo que a gente falou aqui no calendário hebraico? É muito simples, né? A gente pode pegar um calendário hebraico e marcar todas as datas em que aconteceu tudo que a gente leu na Torá, né? Tudo que a gente leu no livro de Shemot, no livro de Vaikra, no livro de Bamidbar, né? Nós vemos aqui essas datas, por exemplo, em 15 de Nissan, o primeiro mês, né, que o Eterno definiu que esse mês era o primeiro, né, o povo foi retirado do Egito. Em 15 de Nissan, o povo foi retirado de Mitzrayim, o povo saiu de Mitzrayim com braços erguidos, né? Então, o Eterno os tirou com mãos fortes e eles saíram com braços erguidos, não eram mais escravos, não estavam mais na casa da servidão. E 50 dias depois, né, no dia 6 de Sivan, eles receberam as palavras, né, na proporção Itrô. A gente começa a receber as 10 das palavras das séries de Devarim, mas o povo pediu então que Moshe fosse receber as palavras e passasse para eles. Então Moshe sobe ao Sinai pela primeira vez, né, fica lá 40 dias até o dia 16 de Tamuz. No dia 16 de Tamuz ele desce com as 2 tábuas, mas o povo havia feito lá o bezerro de ouro, então ele quebra as tábuas que o Eterno tinha produzido, que o Eterno tinha escrito. Então Moshe desce, quebra essas tábuas e destrói o bezerro de ouro, e o Eterno então diz que vai destruir todo o povo, e diz que vai recriar uma nova nação a partir de Moshe. Moshe se nega, Moshe diz que não é possível que aquilo aconteça, que aquele povo tem que ser perdoado, e aí ele sobe novamente
ao Sinai, fica 40 dias pedindo perdão pelo povo, né? E isso a gente só ficou sabendo agora no livro de Devarim, né? Até então a gente achava que ele tinha ido 2 vezes só ao monte, mas aqui ele diz que foi 3 vezes, uma para receber as tábuas, a segunda para pedir perdão, e no dia 28 de Av, ele desce do Sinai pela segunda vez, né? E aí ele sobe novamente a terceira vez para receber as segundas tábuas, né? Mas nesse caso, nesse momento, o Eterno diz: agora você é que vai lavrar as tábuas, você que vai cortar a pedra. Ou seja, se a gente não aceitar o Eterno logo num primeiro momento, a gente vai ter que preparar, né? A gente vai ter que preparar as nossas tábuas para ele escrever as 10 maravilhosas palavras em nós, no nosso coração. Então, é importante que a gente aceite logo, né? Que a gente aceite logo de cara, porque cada vez vai ficar mais difícil, porque cortar essas pedras não é uma coisa tão simples. Então, esse ensinamento a gente tem que ter sempre em mente. E nós temos aqui, então, que Moshe subiu a terceira vez para segundo as tábuas, e no dia 25 de Elul, nesse mês que nós estamos, né, Moshe subiu aqui já na virada do mês, praticamente, do mês Av para o mês de Elul, e nós temos aqui no finalzinho desse mês, no dia 25 de Elul, a criação do mundo, o momento que nós temos como Bereshit, né, no princípio criou Deus os céus e a terra, e esse princípio é justamente o dia 1, o dia que o Eterno começou o mundo, o dia que o Eterno começou a fazer o mundo. 6 dias depois, né, ele cria Adão, cria a humanidade, cria o ser humano, que foi justamente o dia que o mundo estava tudo pronto, e o Eterno disse: Tove, falou que era bom 2 vezes, tudo que ele havia criado, ele falou que era bom 2 vezes, e nesse momento, então, se inicia o mundo, né? O mundo se inicia nesse momento, que é justamente o Rosh Hashanah, né? O dia 1º de Tishrei vai ser Rosh Hashanah. Então, nesse dia, o dia da criação do ser humano, é o dia que a gente começa a contagem dos anos. E mais à frente, no dia 10, né? Dia 9 para o dia 10, a gente tem que Moshe completou os 40 dias da terceira subida ao Sinai para receber o segundo conjunto de tábuas com as 10 nas maravilhosas palavras. Então, quando ele desce com essas 10 maravilhosas palavras, com a Seret Hadevarim, é nesse momento que a gente tem a certeza que o Eterno perdoou o bezerro de ouro, perdoou a confecção do bezerro de ouro, e é nesse momento, então, que o povo expia, que o povo é absolvido de todas as suas transgressões. Então, a partir daí, o povo não deveria transgredir novamente, né? Então, o Yom Kippurim é justamente esse momento em que o Eterno perdoa a todos, perdoa a nós pelas nossas transgressões. Então, isso é uma data importante, e a gente vê que todas essas datas que o Eterno determinou como as festas do Eterno, né, elas têm uma conexão muito grande com tudo o que é apresentado na Torá. Esses 10 dias depois de Rosh Hashanah, por exemplo, não vem do nada, não cai do nada. O Eterno sempre tem um motivo para tudo o que ele nos diz, tudo o que ele nos ensina. Nada digamos assim, nada é sem sentido, nada é sem fundamento, tudo tem um fundamento e tudo está escrito na Torá. A gente tem que buscar, a gente tem que procurar, a gente tem que abrir o nosso coração para entender a Torá. Então, eu agradeço a você por acompanhar esse estudo, né? Espero que você tenha aprendido a colocar os juízes e os policiais nos teus portões, na tua percepção do mundo, e perceber todos os momentos que você tem que correr do erro e caminhar para o acerto, caminhar para o julgamento justo da Torá. Boa parte desse material eu retirei do blog Pérolas da Torá, apresentado pelo rabino Bernardo Greensplat, que mora em Israel. Infelizmente eu não consegui a resposta dele para
autorizar, utilizar esse material nesses estudos, mas acredito aqui que não fugir das orientações do ensinamento que ele queria nos passar, né? Tentei fazer contato, não consegui resposta, mas é um ensino que nos traz muito entendimento. Então, queria compartilhar isso com vocês, todo esse ensinamento. E quero convidar vocês para toda semana acompanhar aqui no canal, né, os estudos semanais, o estudo do momento do hebraico, né, apresentado às terças-feiras pelo Moré Marcos Felipe, geralmente às 19, às 19h30, né, dependendo aí da possibilidade, né, porque o Moré tem viajado muito, tem trabalhado muito, né, assim como na quarta-feira a gente tem os Atos dos Emissários, apresentado pelo Moré Raibson Corrêa, que também é um professor universitário que tem muita ocupação, tem muito trabalho a fazer, mas mesmo assim se dedica bastante aí a produzir os estudos semanais. Inclusive nessa semana tem mais um estudo que ele preparou para nós, que é justamente o estudo do Shabá, Parashá Shavua, que ele vai nos trazer. Então bastante trabalho que ele tem. E nas quintas-feiras eu tenho aqui apresentando para vocês o pedacinho da Torá. Eu não tenho tanto trabalho como eles, porque já sou aposentado, né? Então tenho alguns dias que eu vou à universidade fazer alguns trabalhinhos e tal, mas eu tenho mais tempo que eles. Mas, por outro lado, eu tenho menos experiência que todos, eu tenho poucos anos de estudo da Torá, ainda estou aprendendo, ainda tem muita coisa que eu preciso estudar muito, então acaba que o meu tempo também fica muito curto. E no Shabat nós temos aí os estudos, o estudo da semana da Parashá Shavua, que, se o Eterno assim permitir, nesse Shabat a porção Shoftim vai ser trazida pelo Moré Raimson. E já que todos têm pouco tempo, né, Moré Daniel tem pouco tempo também, trabalha todos os dias, tem família, filhos, adolescentes, né, deve dar muito trabalho, já passei por isso, e as Morote, a Márcia e a Deise estão aí com problemas de saúde, não estão podendo preparar os estudos, não estão em condições disso. Nós estamos aguardando que elas se recuperem, que o Eterno as abençoe para que brevemente possam estar conosco. Então, nós, para que a gente possa aí ter estudos aqui, terça, quarta, quinta, mas que a gente possa ter estudo no domingo e na segunda, e também outros estudos que a gente quer preparar, que a gente quer, tem muitas ideias que a gente tem, muitas coisas que a gente quer compartilhar com vocês, mas falta tempo. Então, para isso, a gente está selecionando aí pelo menos 5 novos Morim, né, logo para o próximo ciclo de estudos, para o próximo período de estudo da Torá, das 54 porções da Torá, que se inicia no mês provavelmente no finalzinho de setembro, outubro. A gente vai começar esse novo estudo, e a gente já queria ter mais alguns professores para compartilhar seus ensinamentos com todos nós. Então, nós temos aí critérios. Você pode se inscrever no canal, nós vamos dar o e-mail aqui para você, mas é importante que você atente pelo seguinte: você tem que ter pelo menos 3 anos na Techuvá total, ou seja, 3 anos acompanhando o canal, os estudos do canal, para se inteirar de como a gente atua, como a gente ensina, como a gente orienta, né, como a gente prepara todo o material. A gente, por exemplo, esse canal, a gente faz tudo de forma gratuita, de forma sem compromisso nenhum, né? Então nosso compromisso é apenas com a Torá do Eterno, com os ensinamentos do Eterno. Nós não precisamos de receber por esses cursos, para preparar todo esse material. E aí quem assiste o canal Techuvá Total, né, sabe disso, já acompanha isso, já sabe que se quiser ser Morim, se quiser ser um Moré do canal, ou Morá, não precisa ser homem, não precisa, o sexo aqui não
Não é pré-requisito, mas o pré-requisito é participar 3 anos da Techuvá total, ou seja, ter passado por três ciclos do estudo da Torá, das 54 porções da Torá. Não pode ter nenhuma ligação com religião, instituição religiosa, pode ter tido no passado, né, mas no momento não pode ter nenhuma ligação. Por quê? Porque certamente isso vai misturar com os estudos, e aqui a gente só segue a Torá, os profetas, os escritos e os escritos nazarenos. Então, a gente não aceita nenhuma doutrina, nenhuma filosofia, nenhum critério adotado por qualquer religião. Se você participa de alguma religião, certamente há muitos canais aí onde você pode ensinar, né? Mas aqui, infelizmente, né, a gente não pode aceitar, porque é contrário todo o ensinamento que a gente pratica, né, para tudo que a gente pratica aqui no canal, né? Você consegue ler em hebraico, consegue entender as letras, consegue entender as palavras. No canal a gente vai também fornecer ferramentas para você preparar o seu material, né? O mais importante é você ter a Torá no seu coração, praticar a Torá para ensinar, porque todos aqui no canal somos alunos quando estamos ouvindo, e de vez em quando somos professores ensinando, mas todos somos irmãos aqui na mesma caminhada. Um entende um pouquinho mais, outro entende um pouquinho menos, né? E é importante também que você saiba ensinar, que você goste de ensinar, que você consiga preparar um material e falar esse material e respeitar o tempo aí que a gente tem, né, para que as pessoas não fiquem muito cansadas aí de ouvir os estudos, porque elas têm que ouvir, depois elas têm que amadurecer e ruminar todos esses ensinamentos. Então a gente tem que controlar esse tempo, né? E o mais importante de tudo, né, você pode ter tudo isso aqui, mas se não tiver o próximo item, nem precisa se inscrever, né? O mais importante é que você conheça a Torá e pratique a Torá. Não adianta simplesmente conhecer, né? Você precisa conhecer e praticar. E quem pratica a Torá, quem está no caminho de Techuvá, tem que guardar o Shabat. Então, se você nesse momento não pode, a sua situação de vida não permite que você guarde o Shabat, você aguarda mais um tempo, num determinado momento o Eterno vai te orientar e você vai conseguir guardar o Shabat e poderá se inscrever então aqui no canal. E para se inscrever você manda um e-mail uma mensagem para o e-mail professores.techuvatotal@gmail.com. Não mande para techuvatotal@gmail.com, porque esse e-mail é para respondermos as dúvidas. O e-mail para a gente avaliar os professores vai ser professores.techuvatotal@gmail.com. Conte um pouco da sua vida, sua experiência, o que você faz, o que você não faz, o que você gosta, o que você não gosta, enfim, né? Seja criativo aí para se apresentar, para a gente poder avaliar e depois entrar em contato com você. É importante também que você tenha um canal seu no Telegram, porque a gente aqui vai fazer o contato com você pelo Telegram, né? Então anuncie aí no e-mail o seu endereço do Telegram, o telefone, né, para a gente poder fazer esse contato, tá? Muito obrigado, agradeço a todos vocês aí pelo estudo, para acompanhar esse estudo, né? Acabou que eu falei muito, né? Então eu já estou aqui no finalzinho. Vou deixar com vocês então a música Amante das Estrelas. Shalom, shalom. Aguardo vocês no Shabat, no Kabbalah Shabat, na sexta-feira, a partir do pôr do sol. אין מילים.
אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, אילו כל הליגיונות השליחו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים גלינו ילדתי שלי, אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם, קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן, קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ריסי נשיר בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן, השקיעה נסעה בדרך, את סלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך, את סלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך, הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים ונותר רק את קולך. תמיד יוצא לי. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלג, יצאנו לברוח מכאן, ושלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת ואני, שלושתנו בזמן חוצות יפני, הרוח ואת והרוח והרוח ואת ואני.